Olá, bom dia, povo de Deus. Nesta manhã, agradável de adoração, nós retornamos diante deste aparelho para gravar mais uma live e revelar, ou seja, e declarar mais uma revelação que veio de Deus para o povo de Deus, para aqueles que crê nas suas verdades e que buscam o entendimento para que a liberdade constituída por Deus chegue até o templo aonde habita o seu espírito. Pois se o templo não estiver edificado para receber o espírito com liberdade, é óbvio que ele vai ficar privado, é óbvio que ele vai ficar, restrito, às suas limitações. Quando o templo de Deus ele encontra, espaço para que o espírito tenha liberdade, aí o conhecimento passa a se resplandecer e a crescer e multiplicar dia após dia. E na nossa ministração de hoje, a revelação de hoje da palavra, nós queremos trazer para vocês uma revelação que pode deixar muitos boquiabertos, sobre o fato da revelação, sobre a questão da revelação que veio a mim e vai chegar até você por intermédio das Escrituras Sagradas, aonde nós examinamos para que as revelações de Deus cheguem aos seus ouvintes, aos seus filhos, aos seus súditos, aos seus fiéis. Antes da revelação e da leitura, eu quero estar trazendo para nós aqui o nosso agradecimento, por meio de oração. Senhor, meu Deus, provedor de todas as coisas, que nesta manhã maravilhosa em que nós estamos aqui diante desse aparelho pedindo permissão e licença para entrar na casa dos nossos irmãos, para levar um alimento sólido, um alimento sadio, verdadeiro, que possa alimentar os nossos irmãos, para que eles possam cada vez mais edificado na sua palavra, se livre dos homens maus, dos homens sanguinolentos, daqueles que têm mau intuito, têm formado e criado, Senhor, uma parede, uma dificuldade, uma barreira para que nós não possamos conhecer a verdade, que tenta impedir de entrarmos no seu reino, no seu governo, Senhor. Por isso nós te agradecemos por tudo, por todos aqueles que estão diante da tua palavra para reconhecer e conhecer que só o Senhor é o Deus de todas as coisas e que por intermédio de vós é que a liberdade nos proporcionou o direito de expressarmos a nossa gratidão. Pai, eu te peço em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que esta manhã, esta palavra possa chegar ao lado dos nossos irmãos, com edificação, com firmeza, para que eles possam sentir o poder de estar na tua presença, louvando, bendizendo, enaltecendo e salmodiando o seu nome. Por isso nós te damos graça por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, o tema para o título da nossa ministração hoje está no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Analise e faça as suas ponderações, ou seja, os seus análises, e tire suas conclusões. Escute o que é que diz aqui, para que daqui nós podemos dar a revelação da ministração de hoje. Gálatas capítulo de número 5, versículo número 17, está escrito assim, ó. Pois a carne é contra o espírito,
no seu desejo, e o espírito contra a carne, porque estes estão opostos um ao outro, de modo que as próprias coisas que gostareis de fazer, não fazem. Vou dar um ponto final aqui, já, né? No final do versículo, que diz assim, ó. Estes estão opostos um ao outro, de modo que as próprias coisas que gostareis de fazer, não fazem. Né? Então, escute, analise e tire suas conclusões. Em todos os momentos, em todo instante da revelação, nós estamos aqui alimentando e edificando cada vez mais para que você venha conhecer a verdade e sentir o poder da liberdade está penetrando cada vez mais no templo onde habita o Espírito Santo de Deus, que um se opõe ao outro, um é contra o outro. E todos nós sabemos que Jesus, né, Jesus Cristo é Espírito, né, Jesus Cristo é Espírito, Deus é Espírito. Se Jesus Cristo é Espírito, Deus é Espírito, Jesus de Nazaré era carne, era físico, então era oposição a Deus e a Jesus Cristo. Entende aí? Então, quando Jesus de Nazaré se levantou, ele já foi preparado, ou seja, foi feito para ser oposição, porque ele era carne, ele era físico, né? Ele era como os demais físicos e não tinha aprovação de Deus, né, em alimentar o físico, pois ele foi o homem formado para a oposição, porque ele era carne, porque ele era físico, porque ele era matéria. Então aqui está, para que você tire, né, maiores conclusões, você vai estar pegando a sua Bíblia e vai fazer, né, a leitura, né? Você faça a leitura na carta de Paulo, aos Tessalonicenses, né? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim, observe o que é que diz a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículo de número 2 e 3, que diz assim, ó, versículo de número 2, assim, que não sejais depressa demovido de vossa razão, nem fiqueis provocados por uma expressão inspirada que, por intermédio de uma mensagem verbal, que por uma carta, como se fosse da nossa parte, no sentido de que o dia do Senhor está aqui, ou seja, está próximo, né? Que ninguém vos seduza de maneira alguma, porque não virá, a menos que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que é contra a lei, o filho da destruição. Ele se coloca em oposição
e se ergue acima de todos aqueles que se chama Deus, o objeto de reverência, de modo que se assenta no templo de um Deus e exibindo-se publicamente como sendo um Deus. Então, quando Jesus de Nazaré veio, ele era homem como nós somos fisicamente. E o poder estava com ele. Ele era, a autonomia, no seu tempo. Pois o Eclesiastes diz que é um tempo específico para todas as coisas. No tempo de Jesus de Nazaré, ele era oposição. Ele veio para se opor, fisicamente. Ou seja, ele já era oposição, porque ele veio fisicamente. E Deus, e Jesus de Nazaré é espírito. E Jesus, o filho da criação, ou seja, filho, criação de Nazaré, ele trouxe um corpo físico. Sentava no lugar de Deus, tinha autonomia como Deus, mas não era Deus. Dá para entender aí? Ele sentou no lugar de Deus, no tempo de Deus, andava como Deus, mas não era Deus, porque ele era oposição. E ele era objeto de observação. Todos vinham, e observavam. Ele criou ali a corporação, criou seus corpos de obreiros e determinou o que seria o fim, da lei. Observe que ele, como carne, mas ele veio para se descompor, ou seja, para desfazer todo o projeto que foi dado por intermédio de um corpo físico. Tudo que foi decretado por intermédio de um corpo físico, então ele veio para se decompor. E justo é que ele se desfez. Se você chegar em qualquer lugar, você não vai ver o corpo de Jesus de Nazaré, porque ele se decompôs, ele se desfez. Quando ele se desfez, ele dá-lhe agora o direito de formar um novo corpo, ou seja, um corpo espiritual. Então ele trazia consigo um corpo físico e que era orientado e alimentado por um corpo espiritual para que obedecesse a parte espiritual, pois ele também tinha seu direito, sua força, mas ele era inferior ao espírito. Se você quiser tirar dúvidas com mais contundente, você pega a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de número 45. Observe e tire conclusões. 1 Coríntios 15, versículo 45, que diz assim, ó. Vamos ler o 44. Semeia-se um corpo físico e levantando-se um corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um corpo espiritual. 45. Até mesmo está escrito assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, e o último homem tornou-se espírito vivificante. O primeiro Adão foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o Adão. Essa revelação é muito maravilhosa. O primeiro homem, Adão, foi Jesus de Nazaré. Foi o primeiro homem, primeiro homem. Foi Jesus que veio para encontrar uma forma para se decompor. Observe que ele diz aqui numa das suas cartas, no livro histórico de João, João, observe o que é que ele diz aqui. João 10,
versículo de número 8, né? João 10, versículo número 8, que diz assim, ó: todos os que vieram em meu lugar são ladrões. Aqui é uma revelação do Espírito, dizendo assim: todos que vieram em meu lugar são ladrões, ou seja, são salteadores e saqueadores, mas as ovelhas não os têm escutado. Não todos, hein? Entre aspas. Por quê? No reino hoje, ou seja, no governo do Espírito hoje, 90, eu vou dizer assim, 90% está verdadeiramente ainda vivendo o reino físico, ou seja, está mantendo a base do ser físico. Observe o que é que diz a carta aos Romanos, o capítulo de número 5 e o versículo de número 12, para que a gente tire conclusões, né? Além. 5:12. É por isso que, assim como por intermédio de um só homem, entrou o pecado no mundo. Esse que fez, ele veio para desfazer, é Jesus de Nazaré. Entrou o pecado no mundo. E a morte por intermédio do pecado. Assim, a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. A partir do momento que Jesus de Nazaré nasceu o pecado, nasceu a má formação. Pois o Pai é Espírito, e o Espírito nunca vai estar de acordo com o corpo físico, ou seja, com a matéria. Você leu no livro de Gálatas que um se opõe ao outro, um não dá apoio a que o outro projeta, né? Cria em suas ideias. Então, passou-lhe agora a se tornar apostasia, ou seja, para que viesse o fim, Jesus de Nazaré tinha que vir para se opor e fazer-se decompor de tudo aquilo que ele tinha ditado, por intermédio do seu corpo físico que foi dado ao homem, Adão, no paraíso, quando ele deu o poder de criar e dar nome às coisas, nomear todas as coisas fisicamente. Então, amados, Jesus de Nazaré é apostasia, o homem que foi formado para se decompor, ou seja, para ser destruído. O físico de Jesus de Nazaré, que você não encontra em lugar nenhum hoje, foi desfeito porque ele era o corpo da apostasia, ou seja, o corpo que se opõe ao Deus Espírito. Era oposição ao Deus Espírito. E tudo que foi por intermédio da lei, observe que ele era contra, porque ele era guiado e ordenado pelo Espírito para se desfazer de tudo que foi feito fisicamente. E quando ele chegou até a cruz, né, no Calvário, ele mesmo decretou dizendo: está consumado, ou seja, está realizado, ou seja, está pago, né? Está concluído, cumpriu-se, né? A sentença que foi dada para ele como posição fisicamente, ou seja, encerrei aqui, o meu ciclo se encerra aqui. Passou-se a se decompor fisicamente, ou seja, toda ordenança física se desfez ali na cruz. Para que você, né, tome como base, abra aí a sua Bíblia
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 e o versículo de número 16. Olha o que é que está escrito aqui para que você venha entender. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,16. Que diz assim, ó. Por isso não desistimos, porém, ainda que o homem que somos por fora se desfim, certamente o homem que somos por dentro está sendo renovado dia em dia. Deu para entender aí? Por isso não desistimos, porém, ainda que o homem que somos por fora se desfim, certamente o homem que somos por dentro está sendo renovado dia em dia. Ou seja, cada vez que eu tento edificar o meu corpo físico, eu estou desfazendo do corpo espiritual. Cada vez que eu tento edificar fisicamente, né? Cada realização da lei que é imposta nas denominações, no sistema religioso, eu me afasto ainda mais do espírito. Cada vez que eu tento edificar, né, meu corpo físico, eu me afasto do espírito. Então não tem comunhão aí, ó. Já deu para você entender que não tem comunhão aí entre o físico nos ministérios e o espírito. Mas, né, essa briga, essa desunião foi desfeita na cruz. Foi desfeita na cruz, encerrou na cruz. Quando Jesus morreu, então nasceu ali agora um novo homem. E onde é que você encontra isso? É fácil, irmão. Pegue a sua própria Bíblia, né? Dirija ela até o livro de Efésios. Efésios capítulo de número 2. E o versículo de número 14. Olha só, e entenda. Que diz assim, pois ele é a nossa paz. Aquele que das duas partes fez uma só e que destruiu o muro do meio que os separava. Por meio de sua carne, ele aboliu a inimizade, a lei de mandamentos constituído em decretos, para que dos dois povos, em união consigo mesmo, criasse um novo povo, um novo homem, e fizesse a paz. Vamos ler de novo, no versículo número 15. Por meio de sua carne, ele aboliu, destruiu a inimizade que tinha entre a carne e o espírito, entenda. Ele aboliu, né? A inimizade, ou seja, a lei, que eram os mandamentos, né? Os mandamentos, constituindo em decreto para que dos dois povos fizesse em união consigo mesmo, criasse um novo homem e fizesse a paz. Quando Jesus derribou, Jesus de Nazaré, quando ele morreu, acabou. Fechou aquele ciclo, aquela desunião que tinha entre a carne e o espírito. Hoje, somos um corpo só, pois é só um corpo e um só espírito. Né? É só um corpo e um só espírito.
Então, quando ele morreu, ele levou consigo o cativeiro, né? Aí você vai encontrar aí no livro de Efésios 5:8, né? Efésios 5:8. 8, que diz: pois outrora erreis escuridão, mas agora sois luz, em conexão com o Senhor. Prossegui andando como filho da luz. Ao passado, ele era escuridão, ele era oposição, porque ele era corpo físico. Ele hoje é Romanos, né? 8 primeiro diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós estamos andando no Espírito agora, nós estamos no Espírito. Jesus de Nazaré se foi, acabou, se decompôs. Nós estamos agora no Espírito. Para nós finalizarmos nossa revelação de hoje, né, em que nós encontramos aqui a revelação para o dia chamado hoje, né, eu quero que vocês leiam Efésios 4, versículo de número 4, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como também foste chamado em uma só esperança, a que fostes chamado. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por intermédio de todos em todos. Entre agora, né, já estamos finalizando para que você entenda. Hebreus 2, versículo de número 14. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que, né, Hebreus 2,14, já estamos finalizando, né, para que você entenda. Hebreus 2, versículo de número 14. Lê e tire suas conclusões. Hebreus 2, versículo de número 14. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quando ele morreu, ele aniquilou o diabo, ou seja, a oposição. Tudo que se opõe a Deus é diabo. Tudo aquilo que é contra Deus, que é oposto a Deus, é diabo. Jesus de Nazaré era físico, então ele era oposto a Deus, porque Deus é espírito. Tem para entender aí? Jesus de Nazaré é contra Deus, porque Deus é contra a carne e a carne é contra o espírito. Um liga contra o outro. Mas isso era antes, né, da cruz. Depois da cruz, somos um corpo em Cristo. Somos guiados pelo Espírito e alimentados pelo Espírito. O que você fizer no corpo hoje não justifica no reino espiritual, ou seja, não conta. O que foi alimentado pelo seu corpo físico hoje é respondido pelo físico. Há uma lei para o físico e uma lei para o espírito. Então, o espírito não responde o que as obras carnais faz, nem as obras carnais
responde com o que o Espírito faz. Por isso que não há condenação para o Espírito, porque nada que eu fizer por intermédio da minha carne vai condenar o meu Espírito. Então o julgamento de Deus hoje é Espírito, e o Espírito já foi julgado e nós somos absolvidos. Nós não devemos nada no Espírito. Tudo que nós fazemos é por intermédio da carne, e o corpo físico é quem paga, porque a lei do físico é físico e a lei do espírito é espírito. Não se iludam com o que dizem nos determinadas congregações, no regime militar que é regido, né, sobre o sistema religioso, dizendo que você tem que pagar, dizendo que senão você vai para o inferno, você vai para isso, você tem que... Nada disso é contado no reino espiritual de Deus. O reino físico é físico e o reino espiritual é espiritual. O que você faz no seu físico, você vai responder fisicamente. E o que você faz do espírito, responderá espiritualmente. E para o espírito não tem condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se tiver no Espírito, não tem condenação. Amém? O que você faz por intermédio da sua carne é o que você vai responder. São opostos uns ao outro. Não tem nenhuma ligação entre a carne e o Espírito. Não tem nenhuma ligação entre a carne e o Espírito. O Espírito não responde pela carne, nem a carne responde pelo Espírito. A carne paga o que ela deve, e o que o Espírito faz, ele paga espiritualmente. Não, mais uma vez, não existe condenação para o Espírito. O que você faz fisicamente, você responde fisicamente. Não pode ligar um ao outro, pois eles são opostos, eles são oposição um ao outro. O que um faz, o outro reprova, e o que o outro faz, reprovado também. Aqui você vai conferir, né, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Gálatas 5, 17. Você confere e tire suas conclusões. 5:17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Amém, irmãos? Amém? Quando a sua vontade carnal se manifestar para fazer alguma coisa, é só carnal, o Espírito não se envolve. Amém? Amém, irmãos? Então, tá aí uma revelação para aqueles que querem a verdade de Deus nas suas vidas, se libertar do cativeiro e ser chamado filho de Deus. Pois o que o Espírito faz, ou fez, ou fará, não conta no mundo físico. E o que o mundo físico faz, o que ele realiza, o que ele determina, o que ele decreta, não conta no reino espiritual, pois é um se opondo ao outro, físico e espírito, um para o lado e um para o outro. Então nós temos